Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sou Roberta Rocha e hoje estou trazendo mais um relato para o canal. Se você gosta do tema, já deixa seu like, se inscreva no canal, isso me ajuda muito na divulgação, ainda mais agora no começo. Se você tem algum relato que gostaria de estar compartilhando, envia para o e-mail que eu vou deixar na descrição. E bora lá para o relato? Seria um clone ou um mau presságio? Meu nome é Joana e o relato que vou trazer me aconteceu em 2021. Eu e meu marido estávamos em processo de ampliação em nossa casa. Ele é mecânico e tinha uma oficina em frente ao nosso terreno. Estávamos construindo em torno dos pequenos quartos em que morávamos. Por ser algo temporário naquela época, tínhamos um quarto que era ao mesmo tempo sala, cozinha e quarto onde dormíamos, todos separados por uma porta. Era cerca de 8 da noite, quando eu estava sentada numa poltrona perto da porta para a saída da casa. Eu estava esperando meu filho e o seu pai voltarem da oficina, poder servir o jantar. Desde o ensino médio, o meu filho ele vai trabalhar com meu marido depois da escola. E enquanto eu esperava os dois, eu estava tricotando, quando de repente a porta se abriu. Meu filho entrou, tirou a mochila que usava, ele deixou as chaves em cima da mesa para ir direto para o quarto. Antes dele entrar, perguntei sobre seu pai, mas ele não me respondeu, nem sequer virou para me olhar. Ele simplesmente foi para o quarto e fechou a porta. Eu não queria dizer nada. Imaginei que ele estava cansado ou que tinha ficado bravo com o pai. Até ri, pensando que talvez ele tivesse vindo com muita urgência para usar o banheiro. Mas 15 minutos se passaram. Meu marido não entrou. Então fui até o quarto perguntar ao meu filho se ele achava que o pai dele ia demorar muito. Mas quando eu entrei, só minha filha que estava assistindo televisão. Perguntei sobre o seu irmão, mas ela me disse que ele não havia chegado. Fiquei surpresa. Minha filha estava distraída e muito entretida com a TV. Eu disse que ela, eu disse a ela que o irmão dela havia chego há cerca de 15 minutos, mas ela insistiu que ele não havia chegado. Achei que talvez ele tivesse ido direto para o banheiro e por isso ela não percebeu e nem eu também vi. Bati na porta do banheiro. Perguntei do lado de fora se estava tudo bem. Ninguém respondeu. Bati de novo e nada. Finalmente abri a porta e, para minha surpresa, o banheiro estava vazio. Sem dizer nada e tentando não deixar a minha filha perceber o meu medo, voltei para a sala totalmente desconcertada. A única maneira de entrar e sair de casa era pela porta da frente e eu estava tricotando do lado dela. Recostei na cadeira num choque difícil de descrever. Foi quando ouvi passos característicos do meu filho, seguido das chaves tentando abrir a porta. Ele entrou, tirou a mochila e deixou a chave sobre a mesa e foi para o quarto. Ainda um tanto chocada, fiz a mesma pergunta que havia feito há pouco tempo. Era a única coisa que tinha a dizer. Cadê seu pai? Ele me respondeu que ficou terminando um trabalho e que daqui a pouco ele viria. Meu filho me respondeu antes de entrar no quarto. Levantei-me e perguntei muito seriamente se ele tinha entrado em casa há cerca de 15 minutos antes. Ele não me respondeu nada e se virou para me olhar com um olhar completamente confuso. Eu disse a ele que sabia que parecia loucura, mas juro que há poucos minutos eu ouvi entrar pela porta, deixar a mochila e as chaves, e quando perguntei sobre seu pai, ele não me respondeu e que foi direto para o quarto. Achei que pudesse estar com raiva ou correndo para usar o banheiro. Jurei a meu filho que eu estava sentada na porta. Meu filho ficou comigo por um tempo. Não sabíamos o que fazer ou o que dizer um ao outro. Contudo,
O que quer que tivesse entrado antes dele não havia feito nenhum som. Não ouvi seus passos, nem as chaves na porta para sair. Eu não contei ao meu marido. Isso aconteceu em uma quinta-feira de outubro de 2021. No sábado seguinte, fui cuidar da minha mãe na casa dela. Bem, ela não é exatamente minha mãe, mas a minha avó que me criou desde que a minha mãe morreu, quando eu tinha 3 anos. Fazia um tempo que eu não ia vê-la por problemas familiares e na noite me pediram para ir fazer companhia para ela, para que pudesse ir a uma consulta médica. Eu estava feliz, cheguei cedo, passamos o dia bem. Em algum momento da tarde, sentamos para conversar e eu contei a ela o que havia acontecido comigo há 2 dias, sobre aquela aparição estranha, sobre algo que se parecia com meu filho. Ela me ouviu com muita atenção e quando terminei, ela me disse para tomar muito cuidado, porque essas coisas, pelo menos na nossa família, sempre significam más notícias. Fiquei muito alarmada e disse a ela para não dizer isso, pois se tratava do meu filho. Ela me disse para não ter tanto medo, pois não costumava ser algo sobre a pessoa que se manifestava, mas que sempre há algo ruim para acontecer. E que isso já aconteceu com ela muitas vezes. E assim se manteve. Tudo permaneceu normal. Naquela ocasião, à noite, minha tia que morava com ela chegou, eu abracei, a beijei, me despedi, prometendo voltar mais vezes. Mas naquela mesma noite, minha tia me ligou para avisar que a minha mãe e avó estava no hospital, que ela havia caído no banheiro e que era sério, pois ela não conseguia mover um lado inteiro do corpo. Ela precisou ser transferida para outro hospital, onde fomos informados que ela havia sofrido uma embolia cerebral. Eu fiquei com ela quase todos os dias no hospital e aos poucos ela foi perdendo a consciência até apagar completamente na quinta-feira seguinte, uma semana depois do que aconteceu em minha casa. Foi o seu último dia na Terra. Eu a vi dar o seu último suspiro e morrer. A morte dela foi muito difícil para mim, porque por motivos pessoais e pela pandemia, não pude visitá-la por mais de um ano, apesar de morar perto. Aquele dia que fui cuidar dela foi mágico. Eu cozinhei o que ela mais gostava. Minha filha não foi trabalhar, passou o dia conosco. Meu filho veio comer e ficou tão feliz em vê-la novamente, e ele nem queria mais voltar ao trabalho. Conversamos sobre tudo. Nós rimos, nós choramos. Foi como se aqueles quase 2 anos que ficamos longe estivessem subitamente presentes numa única visita. Quando já havia dado um ano da sua partida, várias de minhas sobrinhas, minha filha, meu filho e a namorada dele estavam em casa e tocamos no tema da minha mãe. Nas conversas sobre suas experiências e principalmente suas histórias paranormais, que tanto gostávamos de ouvir, comecei a contar, ainda com muita dor, tudo o que havia vivido naquele último dia em que conversei com ela sobre Deus, a consciência, o universo ou o destino, seja lá como você quiser chamar. Deu a mim e aos meus filhos aquele último dia para viver com ela. Nessa conversa, meu filho trouxe à tona o tema do seu sósia. Então contei a eles o que havia me contado com suas próprias palavras. Nessa família, isso sempre significa más notícias. Isso significa que algo ruim ia acontecer. Ficamos em silêncio e não comentamos mais nada. Porém, ficou claro que todos pensávamos a mesma coisa. Talvez a coisa ruim que estava por vir fosse sua morte.
Essa é a minha história, talvez mais triste do que assustadora, mas espero que possa ser útil para alguém. Obrigada por me ouvirem, por poder compartilhar. É, bom, sem ter muito o que comentar, né? Com certeza, essa questão do sósia foi o que a própria mãe dela, a avó mãe dela, disse, né? Que quando acontece esse tipo de coisa, as coisas vêm a acontecer. É isso. Se você tem algum relato, alguma história parecida, manda para o e-mail que eu vou deixar na descrição. Se gostou do relato, já deixa seu joinha e se inscreva no canal. Isso me ajuda muito na divulgação, ainda mais agora no início do canal. Muito obrigada e até o próximo. Tchau!